inúmeros comerciais são gravados durante o dia, lançamentos de aparelhos. Isso tudo é cobrado? Tudo é cobrado. Eventos menores, você vai lançar lá um carro, já foi feito comercial e lançamento para empresas lá dentro. É cobrado 40, 50 mil de aluguel para tudo isso. Isso são vários acontecimentos. Hoje ele está no calendário do mercado publicitário, de empresas, etc. Conseguimos com o São Paulo Convention Bureau colocar o Morumbi no catálogo oficial do turismo de São Paulo. Então hoje, todos os turistas que se hospedam nesses grandes hotéis da nossa rede hoteleira de São Paulo visitam o Morumbi. E aí? Na hora da visita? E aí visitam o Morumbi, tem um processo Morumbi Tour, eles adentram uma programação que ainda não é cobrado, mas será cobrado. Ainda não é cobrado. Então ele visita o memorial, ingresso, tipo né? ingresso. Nem que for 10 euros, 8 euros, será cobrado. Então ele visita, ele vai ao vestiário, ele entra ao campo, ele visita o memorial, ele visita os camarotes. E é claro, como todo parque, ele acaba na loja. E ele consome fortemente, principalmente a saída turista. é pela loja. É pela loja, exatamente. E ali ele pode pôr o nome dele. Ele põe o nome dele na camisa na hora e leva a camisa personalizada, coisa que acontece na Europa. Então, esse movimento, com mais os camarotes, que hoje nós passamos de 50 camarotes corporativos. Hoje o Morumbi tem uma receita, só o estádio, de 17 milhões de reais. E só o estádio deixa um lucro de 3 milhões. A margem de contribuição do estádio deixa no caixa. Se ele fosse uma empresa como o Marcelo sonhava, deixaria um resultado de 3 milhões de reais. Então, hoje o estádio é superavitário. Houve uma transformação nessa linha. Então hoje o estádio, nós abrimos o portão principal, Vanderlei, você que conhece tão bem o Morumbi, até mais do que a gente, porque você trabalha lá há muitos anos, o portão principal, que é o seu cartão de visita, ele era fechado para o torcedor. Ele era uma rampa onde o ônibus entra e o torcedor entra pelas laterais. Com o advento do Morumbi Concept Hall, hoje entra com o seu carro, sobe a rampa com o carro, entrega para o manobrista, janta com a sua família. Isso em dias, obviamente, que não tem partidas, jogo. Exatamente. Isso acontece atualmente. Acontece. E você passa a noite lá, agora no final do ano eu jantei algumas vezes lá, repleto, o manobrista funcionando e você vê o estádio à meia luz, o campo. Então virou uma atração. Então você está abrindo, tem um aspecto até sociológico nisso, você abre o portão para o efetivo dono do estádio, que é o torcedor. E ele tem muito prazer, é muito engraçado o cara ir lá jantar, comprar um negócio agora na livraria, e se Deus quiser, em futuros cinemas, etc. Ele lá com a família, olha o campo, etc, e tira foto. É essa transformação que o Morumbi teve. Então, nessa linha, o São Paulo atua na ponta de marketing em todas as unidades de seu negócio, onde ele tem um controle, que ele possa exercer as mudanças e com isso oferir um outro resultado, e que foi o exemplo que eu dei do estádio, é um exemplo real. Né? Uma das primeiras ações do marketing do São Paulo, se não foi a primeira, não sei, o Júlio vai contar, foi a história do batismo. O batismo, é. Foi a primeira ou uma das primeiras? Foi uma das primeiras, Vanderlei. Foi uma das primeiras, é que ela teve um grande glamour, né, pela iniciativa, porque o São Paulo, porque veja bem, o Júlio passa, o Vanderlei passa, o Juvenal passa. A gente tem que imaginar que uma instituição tem que, quando você é um profissional que está lá dentro, você tem que deixar um legado. E nós discutimos com os nossos companheiros lá, dissemos assim, o que nós vamos falar para o São Paulo para não personalizar? É o Júlio, é o Juvenal, é o Marcelo, é o Vanderlei? Não, vamos deixar um legado que é um plano diretor de marketing. E esse plano diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube tem 68 páginas. E são 68 páginas, não de chute, de feeling, são de ações que estamos ano a ano conseguindo implementar. Algumas feitas, outras não. Outras não. Mas eu confesso que como ele foi implantado em 2006, ele é de 10 anos, vai até 2016, nós estamos avançados. Aqui, a mídia colocou assim, esse plano de marketing vai fazer com o São Paulo, vai ter a maior torcida do Brasil, que foi a grande polêmica. E nós sabemos que se cumprirmos essas ações, nós vamos ter um empate técnico em 2016, coisa que já está acontecendo. A pesquisa do Datafolha, há 4 meses atrás, com crianças de 7 a 14 anos, dão São Paulo no Brasil 1 ponto percentual à frente do Corinthians. Que é algo impensável há 10 anos atrás. Por quê? Porque a criança hoje tem o batismo, a criança na escola tem o perna longa, a criança tem todo um aspecto voltado para ela, ao target criança. E aí o plano diretor fala, criança de um lado, mulher de outro, o torcedor não convicto. Agora menos, né? Porque a seleção brasileira perdeu o público. Mas antigamente tinha aquele torcedor, eu torço para a seleção brasileira, vamos capturar ele. E um time que quer ter a maior torcida do Brasil tem que trabalhar a sua rejeição. E aí nós temos um trabalho de responsabilidade social. Na hora que aconteceu, vou dar um exemplo de vários que acontecem, que esse trabalho não se divulga, porque a ação social não precisa divulgar. Ele cumpre o seu papel. Fala por si. Fala por si, é exatamente isso. Santa Catarina, o São Paulo foi o único clube que no momento, no olho do furacão, fez lá uma campanha e colocou 9 carretas, mandou para Santa Catarina 350 toneladas de donativo. E a coisa bonita, Vanderlei,
Gente, porque essa campanha não tem camisa. Gente palmeirense, com a camisa do Palmeiras, o Corinthians foi o primeiro a levar um donativo, foi um corintiano. E ele entregou essa frase, eu jamais vou esquecer. Eu vim entregar aqui porque aqui eu sei que vai chegar no lugar. E nós, claro, com gente da Defesa Civil de Santa Catarina, as carretas saíram do Morumbi com uma defesa com uma bandeira do estado de Santa Catarina e outra do São Paulo. Então, um clube que quer ser a maior torcida tem que trabalhar a sua rejeição. Isso, no mínimo, essa frase de um corintiano é importante. O São Paulo, eu não sou São Paulino, mas eles são diferentes. Eles são sérios, têm credibilidade. Claro que erramos muito, temos alguns vícios do meio do futebol. Isso é normal numa instituição que está arraigada nesse cenário. Mas temos a obrigação de ser vanguardista na mudança, de empreender. Então, nessa linha, nesse plano diretor, o batismo foi o carro-chefe. Porque era uma solenidade que não é uma solenidade religiosa, mas que dava àquela pessoa o DNA de São Paulino. Não adianta você dar um certificado, um diploma, não. Ali ele tem filmado, um making-off, um juramento, ele tem toda uma coisa histórica, né? Que vai guardar para os netos, para os filhos. E aí virou uma corrente. Eu tenho hoje uma fila de 1.500 ainda para ser batizado, e nós temos batizado da melhor idade. Outro dia veio um grupo de Araçatuba de 60 pessoas. Dentre das 60 pessoas, a maioria da melhor idade. 60, 72 anos, e fizeram um batismo com o grupo só. É muito bonito isso. Isso dá para o São Paulo, mais do que a receita, dá para o São Paulo o poder de amar esta marca tão gloriosa, que é o que nós vendemos. Uma das funções do marketing é avaliar como reage a concorrência, obviamente. Isso funciona no varejo, no atacado. Isso. O marketing tem que ficar de olho na movimentação da concorrência. Mais próximo do São Paulo está o grupo de arquirrivais aqui de São Paulo. O Corinthians, o Palmeiras, o Santos. A visão do marketing do São Paulo em relação à atuação do marketing da concorrência. Qual é? O que é que chama atenção? O que é que preocupa? O que é que não preocupa pela fragilidade, na ousadia? Eu queria ouvi-lo, Júlio. Bom, Vanderlei, essa pergunta é muito legal, porque aqui nós temos que ter a razão, não temos que ter emoção. Primeiro, acho muito positivo sair do imobilismo na área de marketing. Então, o Palmeiras saiu com algumas características, o Corinthians também saiu. Você cita algumas? Eu cito. Eu acho que o Rosenberg teve a humildade de sentar conosco, do Corinthians, sentar conosco e dizer assim, numa reunião interna deles, copiem o São Paulo, não tem problema. E veio falar isso para mim publicamente, falei, que bacana. E se você fizer uma coisa sua, eu vou também te copiar, não há problema nenhum nisso. O Palmeiras. Agora, o que eu acho que pode comprometer, aqui não entra o lado clubístico. Claro. Às vezes, você não pode agir sobre uma violenta emoção. Os números não mentem e você, como homem de negócio, tem que planilhar, discutir. Eu vou dar um exemplo. O Timão, TV Timão e o Corinthians, da TV da internet, não aconteceram. Foi um fracasso. Eu estou falando isso aqui porque eles sabem disso e eu estou falando com pena, porque Entendi. não é bom. E o São Paulo, no plano diretor, tem lá um canal de televisão. Por que nós não implementamos? Porque sabíamos que não ia prosperar. Então, tudo tem um tempo certo. Não adianta você fazer uma enxurrada de ações e a coisa não acontecer. Por exemplo, o Palmeiras foi campeão paulista e não conseguiu lançar um DVD. Então, saiu do imobilismo, mas precisa ter um pouco mais de planejamento. O que o São Paulo fez e não deu certo? O São Paulo, na verdade... Imagina que tenha feito alguma coisa... Claro. Às vezes você... Olha, eu sinceramente, aqui não é demagogia, não. Eu estou tentando lembrar alguma coisa que não foi tão bem sucedida. Vou lembrar aqui, é uma pergunta dura essa, mas eu acho que o nosso objetivo, e sempre fica um ponto de